1 Samuel capítulo 26. Só para nós lembrarmos onde nós estamos, a gente teve uma pequena pausa no fim de ano com mensagens de Natal e de Ano Novo. Davi, ele está sendo perseguido por Saul desde que ele matou Golias. Ele mata Golias no capítulo 17, logo no capítulo 19 e 20, Saul, ele começa essa grande perseguição contra a vida de Davi. E aqui logo no capítulo 24, Davi poupa a vida dele lá na caverna de Adulão. No capítulo 25 ele se encontra com Abigail. E agora no capítulo 26 é uma segunda vez que Davi poupa a vida do rei Saul. Estamos chegando ao fim de 1 Samuel e da vida de Saul também. Nós vamos fazer a leitura do texto todo, são 25 versos, nós vamos misturar a leitura com fé e oração e gratidão ao nosso Deus. Após a leitura, ele endereça a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com sonoro amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Samuel capítulo 26 diz assim a palavra de Deus: Os ifeus foram a Saul em Gibeá, dizendo: Davi está se escondendo no monte de Áquila, em frente a Jezimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 homens, os melhores homens de Israel, à procura de Davi no deserto de Zif. E Saul acampou no monte de Áquila, em frente a Jezimon, perto do caminho. Porém Davi ficou no deserto, e quando percebeu que Saul vinha atrás dele ao deserto, enviou espias, certificou-se de que Saul havia chegado. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Davi viu o lugar onde estava Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, dormiam. E Saul estava deitado no acampamento e os soldados acampados ao redor dele. Então Davi dirigiu-se a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e perguntou: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abissai respondeu: Eu irei contigo. Davi e Abissai foram de noite ao exército. Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e os soldados estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: Hoje Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra com a lança, e em um só golpe, não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem pode se ver a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: Assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora pega a lança que está à sua cabeceira e um jarro d'água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro d'água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, e ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se colocou no topo do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Tu não és um homem? E quem em Israel é igual a ti? Por que não protegeste o rei, o teu senhor? Alguém veio para matar o rei, o teu senhor. O que fizeste não é bom. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não deste proteção ao vosso Senhor, o ungido do Senhor. E veja agora onde está a lança do rei e o jarro d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Não é essa tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É a minha voz, ó rei, meu senhor. E disse mais: Por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? O que fiz eu? De que erro sou culpado? Ó rei, meu senhor, ouve agora as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Agora não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse:
peguei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Então Davi respondeu e disse: aqui está a lança, ó rei, manda um dos servos ir pegá-la. Porém o Senhor recompense cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que Ele me livre de todo o sofrimento. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerás. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa e viva palavra, a qual nós prestamos contas. Que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós. Que o Senhor reine sobre nós com o certo da sua palavra. Que o Senhor venha ser gracioso com cada um de nós. Envia-nos mais o teu Espírito, para que possamos entender a sua palavra, amá-la e vivê-la, ó Deus. Que Cristo seja exposto e engrandecido diante dos nossos olhos, pela pregação da sua palavra. Revela a tua glória, ó Senhor, na face de Cristo, através da proclamação pública da sua palavra, da sua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, estamos chegando ao fim da vida do rei Saul, ao fim de 1 Samuel, e nós estamos vendo que Saul é uma tragédia. Este rei é completamente caótico, uma bagunça, ele está indo de mal a pior, está agindo como um louco a cada ato que ele faz, e ele realmente é uma tragédia no sentido próprio da palavra. E existe uma tragédia grega que é muito similar a este acontecimento aqui de 1 Samuel 26, que ajuda a gente a esclarecer e a gente entender um pouco mais o texto. É uma tragédia chamada Rezos, né? Ela está tanto na Ilíada de Homero, lá o grande épico que fala da guerra dos troianos contra os gregos, quanto está numa tragédia de Eurípides também. O que acontece é que no meio da guerra de Troia contra os gregos ali, né? Eles estão ali numa noite, está todo mundo muito aflito, e eles caem num sono, mas antes disso chega o rei da Trácia. Esse rei da Trácia é o rei Rezos, e esse rei ele é muito poderoso, muito rico, muito famoso, e ele se torna aliado dos troianos contra os gregos. Quando ele chega no acampamento, todo mundo fica muito feliz, muito alvoroçado, mais um para ajudar ali na batalha. E numa noite, naquela noite que ele chega, todo mundo dorme profundamente. Os deuses lá, a deusa Atena faz eles dormir profundamente. E aí dois heróis gregos, o Odisseu, que é o protagonista de Homero, chamado de Ulisses também, junto com outro sujeito chamado Diomedes, eles armam uma cilada, eles armam um plano, eles conseguem entrar no acampamento dos troianos à noite, está todo mundo dormindo por encantamento ali dos deuses, e eles estão ali diante de Rezos, diante do rei da Trácia, e o que Ulisses faz é matar o rei Rezos para eliminar ali o problema, e eles conseguem escapar. A missão foi um grande sucesso, e ali aquela grande ajuda dos troianos contra os gregos é de fato anulada, né? É destruída, e eles conseguem depois vencer por causa disso. E Aquiles, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem a história. O ponto de contraste aqui com a história de Saul é o mesmo episódio. Nós estamos numa guerra, Saul contra Davi, os filisteus estão guerreando contra eles o tempo todo. Nós temos um rei iníquo aqui que é Saul, e nós estamos nesse ambiente noturno, né? Nesse ambiente de todo mundo cansado, todo mundo exausto por causa das batalhas, e todo mundo dorme. Aqui no texto, Deus faz Saul e o seu exército de 3.000 homens ali dormirem. Lá no texto grego são os deuses que fazem o pessoal dormir ali. A grande diferença é que atribui-se o destino de Rezos ao destino, né? A arbitrariedade do destino, enquanto aqui Deus Yahvé, o único Deus, ele é soberano, e é ele que está controlando, guiando e levando tudo ao seu devido fim e ao seu devido propósito. E o outro contraste aqui, Ulisses, que é o herói grego, ele é o grande modelo a ser imitado pelos gregos, ele de fato mata
Ele vê aquela oportunidade e ele mata Rezos, o rei da Trácia, enquanto nós temos o oposto de Ulisses aqui na figura de Davi, o rei sábio, o rei segundo o coração de Deus. Ele escolhe um outro caminho, ele escolhe o caminho da não violência, ele escolhe o caminho da não retribuição, ele escolhe o caminho de confiar em Deus. E esse texto, como eu falei para vocês, é um espelho do capítulo 24, onde, vocês lembram, Saul está perseguindo Davi. Saul ele entra na caverna de Adulão para se aliviar, naquela caverna, para se aliviar. E aí Davi ele pega um pedaço da roupa de Saul, rasga ali e fala: olha gente, se eu quisesse te matar ali na escuridão da caverna, eu te mataria. E Saul fala: bom, você está certo, eu estou errado, e cada um vai para o seu lugar. Saul ele fala que vai parar de perseguir Davi, o que ele não cumpre. No meio do caminho, Davi se encontra com a mulher que personifica a sabedoria que a gente já viu, Abigail, e ela então instrui Davi, ela dá sabedoria para Davi, porque o seu marido Nabal, ele é o alter ego de Saul, ele é como se fosse Saul ali, e Davi tem a oportunidade de matar alguém parecido com Saul, e ele vai matar aquele cara, e Abigail para e fala assim: eu não quero que você suje suas mãos com sangue, que a sua consciência fique perturbada. Eu quero um rei com a consciência limpa reinando. O que acontece? Alguns dias depois, Nabal ele é morto, ele sofre um ataque cardíaco e Deus mata aquele homem bruto e tolo ali, e Davi se casa com Abigail. Esse episódio ele ensina algo para Davi. Ele ensina algo para Davi de forma muito profunda. Agora, pela segunda vez, ele sabe, e ele fala aqui no verso 10 que de alguma forma Deus vai acabar com Saul, mas não vai ser pelas mãos de Davi. Não vai ser pelas mãos de Davi. Então são episódios muito parecidos, o capítulo 24 e o capítulo 26, e a mudança é que existe uma intensificação aqui, e nós vimos que a palavra de Saul não vale nada, porque o que ele fez no 24 ele vai fazer no 26 de novo, e nós temos Abigail instruindo, dando sabedoria para Davi. Esse é o contexto maior aqui do capítulo 26, para nós lembrarmos aonde nós estamos. E esse texto ele funciona, meus irmãos e irmãs, como se fosse um tribunal, né? Porque Davi ele está de forma pública mostrando a lança e o jarro de água e colocando: olha, para todo mundo ouvir, eu sou inocente, eu não fiz nada contra o rei está me perseguindo de forma injusta. E todo mundo ouviu Saul confessando publicamente: eu pequei, Davi, você vai prevalecer, eu agi mal, e cada um foi para o seu lado. Então todo o texto aqui ele é carregado de termos legais, de termos jurídicos, é uma sentença do que está aqui por vir sobre a vida de Davi ao ascender no trono em 2 Samuel, e sobre a vida de Saul daqui a pouco ao morrer e ao falecer aqui. Então o texto, meus irmãos e irmãs, ele é um desdobramento da justiça de Deus. Esse é o grande ponto do texto, essa é a grande preocupação central, teológica do texto, é sobre os desdobramentos da justiça de Deus. Amém? Então foquem aqui no texto, ignorem um pouco aí os nossos ruídos que apareceram aí, e a gente vai ver 3 coisas sobre a justiça de Deus em 1 Samuel capítulo 23. Primeira coisa, do verso 1 ao verso 12, nós vemos que a justiça de Deus, ela é silenciosa, às vezes ela é oculta, mas ela está em todos os lugares. É o que a gente chama de ubiquidade. A justiça de Deus é ubíqua. Essa palavra significa que ela está em todos os lugares. Se você vê ela ou não, se você percebe ela ou não, se você está ciente dela ou não, se você acha justo ou injusto a justiça de Deus, não importa. Deus age com justiça em todo momento, e todos estamos diante da justiça dele. Veja comigo, o verso 1 até o verso 5, nós temos o seguinte: os zifeus, que é o mesmo pessoal do capítulo 23, que entrega a localização de Davi, de novo, eles entregam Davi para Saul. Davi está lá no deserto, no monte de Áquila, em frente de Gesimon. Saul, de novo, reúne 3.000 homens, ou seja, é um exagero reunir 3.000 homens contra Davi, mas ele reúne tudo que ele tem à mão ali para guerrear contra ele, e ele vai então atrás de Davi.
E o modo como o texto é narrado aqui, Saul, ele faz uma coisa muito estranha, porque ele fica no centro do seu exército, mesmo para dormir. O texto fala que sempre Saul está no centro das coisas, e o pessoal ele vai se acampando ao redor de Saul. Qualquer israelita nessa época, ele viria uma imitação barata do tabernáculo, né? Do que seria depois do templo. Tudo ao redor de Israel era ao redor do tabernáculo. As tribos giravam em torno do tabernáculo. Era uma imagem muito forte, porque quem está no centro deve ser sempre Deus. E Saul, ele se coloca como centro de todas as coisas. Saul está agindo da mesma forma que Davi. Que Adão. Por quê? Porque Adão, ele se coloca no lugar de Deus. Ele se centraliza, ele quer ser Deus, ele come do fruto proibido, e o fruto proibido é o quê? É o rei Adão, o primeiro rei da criação, o primeiro homem, julgando certo e errado com base nele mesmo, com base nos seus próprios desejos, no seu próprio umbigo. Saul, ele faz a mesma coisa, ele se centraliza, tudo gira ao redor dele, e ele está julgando certo e errado com base no seu próprio ego. E o certo e errado aqui é: eu estou certo, Davi está errado, e eu vou trazer a punição devida a este filho de Jessé. Mas, meus irmãos e irmãs, mesmo nesse ato atroz de Saul, a justiça de Deus está operando. Então, verso 1 ao 5, Saul está distorcendo a justiça de Deus, ele distorce o conceito próprio de justiça. E aí nós temos uma oportunidade aqui. Davi, ele chama Abissai para ir com ele. Abimeleque, Abissai acaba indo com ele. E Abissai, ele também acaba distorcendo, interpretando o contrário à justiça de Deus. O que Abissai fala? Quando eles vão até o acampamento, Abissai, ele vê todo mundo dormindo, ele vê o rei babando, desmaiado de sono, e ele fala: esta é a oportunidade que nós queríamos. Saul está deitado, verso 8 diz assim: então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E a diferença do capítulo 24 na caverna é o seguinte: na caverna era Davi que tinha a oportunidade direta de matar Saul, e aqui no capítulo 26 nós temos a possibilidade de Davi fazer o quê? Outorgar, terceirizar a matança aqui. Abissai fala assim: deixa-me agora encravá-lo na terra. Eu vou bater nele uma vez só, não duas. Já era, Davi, acabou seus problemas. Saul estará morto. Davi vai estar com as mãos limpas, não vai ser Davi para matar ele. Abissai, ele toma a responsabilidade e fala assim: terceiriza, Davi, não tem problema. Você não quer matar Saul? Só me fala um sim, que eu vou lá e cravo a cabeça dele, o coração dele na terra com a própria lança dele. Então Abissai, ele interpreta essa oportunidade como se fosse a própria vontade de Deus. Ele interpreta essa brecha e essa situação como se fosse uma coisa certa. Ele sacramentaliza a oportunidade. O que é sacramentalizar a oportunidade? Essa oportunidade específica, essa janela se abriu aqui, porque é isso que a gente deve fazer agora. Veja, o texto fala no verso 12 que é Deus quem deu um sono profundo para Saul e seu exército. É Deus que fez. Abissai está certo quando ele pensa: não, foi Deus que fez isso. Está todo mundo dormindo. Quem fez isso é o próprio Deus. Ninguém está acordando, está a gente andando por aqui. É o próprio Deus fazendo. E ele interpreta o resultado dessa ação de Deus como uma permissão para ele matar Saul. E vejam, por isso que é muito importante o capítulo anterior. Porque se Davi não tivesse contado com Abigail, se Davi não tivesse ouvido com os próprios ouvidos que Nabal tinha morrido, que Deus tinha matado Nabal, sem a intervenção direta ou indireta de Davi, talvez aqui isso seria uma grande tentação para ele. Mas Davi aprendeu a lição. Deus matou Nabal, e Davi fala: Deus vai matar Saul. Ele fala no verso 10, disse mais Davi: assim como vive o Senhor, ou o Senhor ferirá,
ou chegará o seu dia e ele morrerá, ou ele vai descer para a batalha e vai morrer. Vai acontecer alguma coisa, Deus vai trazer julgamento sobre ele, mas eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E aí ele pega duas coisas, ele pega a lança de Saul, o tempo todo a lança de Saul é um símbolo do seu reino, é um símbolo do seu poder, do seu reinado, é a lança do rei que ele usa para matar os seus inimigos, e ele pega um jarro de água, porque lembrem, eles estão no deserto. No deserto a coisa mais preciosa que tem é água, não tem como viver sem água no deserto, ele pega a própria fonte de vida. Então o que ele pega ali eu pego a autoridade do rei, e eu pego a fonte de vida do rei, ou seja, a vida do rei e o seu reino está aqui na minha mão. Saul, eu posso te matar a qualquer momento, você não ia nem ver. Ele pega isso e ele toma para si como um sinal jurídico de um processo legal contra o rei. Saul, eu poderia ter te matado, Deus, se você dormir, e eu não fiz isso. Então, a justiça de Deus, meus irmãos e irmãs, ela opera com ou sem a gente, com ou sem o nosso consenso, e Davi está muito ciente disso. Saul erra, Abissai erra, mas Davi sabe, Deus é justo, e Deus vai trazer a cabo as consequências das ações de Saul aqui. Então, a justiça de Deus, ela às vezes parece longe, parece abstrata, às vezes ela parece oculta, ela parece ausente. Coloque-se no lugar de Davi aqui, né? Se podemos perguntar, onde é que está o Yahvé justo? Onde está o Deus da justiça? De novo, Saul está me perseguindo, de novo eu posso matar ele. Não vai ser agora. Não, a justiça de Deus vai se mostrar agora, eu cavando esse homem na terra. E Davi sabe, não é assim. Não é assim. Não, a justiça de Deus não me permite tomar vingança, agir de forma egoísta, agir de forma precipitada. Eu não posso presumir que cada oportunidade que aparece é a vontade de Deus na minha vida. Porque quando a gente faz isso, nós vamos estar falando que a tentação, ou seja, a oportunidade da situação, é a palavra de Deus, igualzinho Eva e Adão fizeram no jardim. A oportunidade estava ali, não tinha uma espada de fogo diante da árvore do bem e do mal, era só pegar e comer. E a serpente fala, você vai ser igual a Deus, você vai julgar o bem e o mal conforme você quer, você vai ser independente de Deus. É assim que Deus disse? Não, é o contrário. Nós acabamos santificando a tentação quando a gente não espera pela justiça de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, a justiça de Deus, ela está em todos os lugares. Vejam, esse sono profundo que Saul é acometido aqui é a mesma coisa da escuridão da caverna do capítulo 24. O texto está usando a escuridão aqui, tanto da caverna quanto do sono, para mostrar a condição espiritual de Saul, para mostrar as trevas interiores de Saul, e para mostrar que Deus está no controle da vida de Saul e está trazendo julgamentos após julgamentos sobre a vida dele. O próprio fato de Saul estar perseguindo o verdadeiro rei, que é Davi, já é um julgamento de Deus sobre a vida dele. O próprio fato de ele estar o tempo todo nessa tribulação, sendo possuído por demônios, sendo atormentado por espíritos malignos, está o tempo todo desconfiado de todo mundo, isso já é uma paga parcial pelo egocentrismo dele. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12. Ele diz assim: por este motivo, Deus manda para os ímpios a operação do erro, para eles darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo é bem claro aqui. É Deus que manda a operação, a realização do erro, o erro tornar-se real na vida de todos
os que amam a mentira. O verso anterior, Paulo fala, olha, eles não querem submeter a Deus, eles querem continuar na mentira, eles querem continuar no pecado, e aí a consequência, o julgamento de Deus se manifesta já em Deus dar mais mentiras para eles. E dando mais mentiras, e mais mentiras, e mais mentiras, e mais pecado, e mais trevas, e mais escuridão. Isso já é a justiça de Deus agindo na vida do ímpio. Você e eu, antes de rendermos a Cristo, era isso, esse é o nosso retrato, essa é a nossa biografia da morte da nossa existência. Quanto mais você ama o erro, mais erro você vai ter. Quanto mais você abraça a mentira no seu peito, mais mentira Deus vai mandar para você. Quanto mais pecado você se deleita, mais pecado você terá na sua vida. E isso, meus irmãos e irmãs, é a justiça oculta e secreta de Deus operando na vida de cada um, de cada pessoa, já. E isso se alonga até o julgamento final. Mas isso já é julgamento. Então, talvez a gente olha para a vida de um ímpio, como Asaf no Salmo, e fala, por que o ímpio prospera? Isso, a própria prosperidade do ímpio já é justiça e julgamento de Deus, já é condenação de Deus na vida dele ou dela. Eu amo o dinheiro, Deus vai me dar mais dinheiro. Ah, é Deus que me deu? É. Abissai, é Deus que fez Saul dormir? É, mas é para condenação. Então, meus irmãos e irmãs, diante da justiça onipresente daquele que se assenta sobre o trono e rege as nações, nós devemos ter cautela e responder somente ao que Ele permite aqui na sua palavra e não sacramentalizar as oportunidades. Segundo lugar, então a justiça de Deus, ela é onipresente, ela é oculta, mas ela está em todos os lugares, e por causa disso, o segundo ponto, do verso 13 até o 21, a justiça de Deus chama-nos a todos à responsabilidade. A justiça de Deus, que está em todos os lugares, e diante da qual todo ser humano está diante dela, chama todo mundo à responsabilidade. Responsabilidade é responder a essa justiça. Algo que o nosso irmão Rafael leu lá em Atos 17, Paulo diz, olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele chama todos os homens, os atenienses ímpios lá de Atenas, Ele chama todos os homens a se arrependerem, porque Ele vai marcou um dia para julgar cada um segundo suas obras. Ele fez isso, Ele garantiu isso ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. O que nós temos aqui no verso 13 até o verso 16, Davi, ele chama Abner, e ele fala, Abner, você não está cumprindo com o seu dever. Abner, você não é homem, você não é o melhor de Israel, você não é o melhor soldado de Saul. Alguém tentou matar o seu rei e você não fez nada, você estava dormindo, cara, que é isso? Você está diante do rei de Israel, legítimo ou não, pecador ou não, ele ainda está no trono, ele ainda é rei de Israel, e a sua responsabilidade diante da justiça de Deus, diante do Deus que ainda preserva Saul no trono, é proteger o rei. E você está o quê? Dormindo. Aqui está a lança, aqui está o jarro de água. O que você fez não é bom. E Davi fala, você é digno de morte, lá no verso 16, porque você não protegeu o rei. Mas espera um pouquinho, não foi Deus que fez Abner dormir? Foi Deus que fez Abner dormir. E Davi fala, Deus fez você dormir, e você é responsável por dormir. É assim que a Bíblia trata esses dois temas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É a primeira aula da catequese da nossa igreja. Como que a gente reconcilia essas duas coisas? Nós temos duas realidades distintas. A primeira realidade é a realidade divina. Deus, Ele não é como a criação. Deus está acima da criação, Ele está acima do tempo e do espaço,
Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas nenhum lugar o contém. E nessa realidade divina, Deus é soberano. Nessa realidade do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito, não há nada que aconteça que não seja o seu decreto. Não tem um fio do nosso cabelo que torna branco, não tem um passarinho neste vasto mundo que caia sem que seja da vontade de Deus. Na realidade da criação, esse Criador soberano, Ele fez cada ser humano responsável, capaz de responder à sua revelação e à sua realidade do mundo. E essas duas coisas, então, elas correm juntas. Deus é sempre soberano, o homem é sempre responsável. E Davi está dizendo essas duas coisas no mesmo parágrafo. Deus fez vocês dormirem. Davi sabia, Deus te deu um profundo sono para vocês, no verso 12. E Abner, você não é homem não, cara. Você não é homem, você tem que ficar acordado. Você tem que proteger o rei. Porque se Abner não fosse pecador, protegendo as pecaminosidades do rei aqui, ele não estaria nesse sono profundo. O sono profundo deles aqui é consequência dos seus próprios atos. Ou seja, eles já não estão sendo homens lá atrás. Mas isso não anula e não destrói a responsabilidade de Abner proteger Saul. E Davi fala, diante da justiça de Deus, você não está cumprindo com a sua função. Você é digno de morte. A justiça de Deus, que é soberana, que é onipresente e oculta, ela é uma ocultação muito presente, muito evidente. E ela está diante de cada um de nós, e nós devemos respondê-la. Abner não é desculpável aqui, ele é culpado aqui. A segunda parte aqui desse segundo ponto, do verso 17 até o verso 20, nós temos Davi encarando aqui Saul reconhecendo, olha, não é a voz do meu filho Davi, reconhece, olha, sou eu. E Davi, ele, no verso 19, ele ainda tenta presumir o melhor em Saul. Ele fala, olha, se é Deus que está fazendo isso, e era, que nós venhamos oferecer um sacrifício a Deus. Vamos nos reconciliar com Deus, Saul. E ele fala, se é os homens, malditos sejam esses homens, porque eles estão fazendo o rei perseguir uma pulga. E na verdade é tudo isso, é Deus, são os homens, e é o próprio Saul que está sendo responsável aqui, e Davi está colocando tudo isso dentro dele. E o que Davi fala no final do verso 19 é muito pesado. É muito pesado, porque ele fala assim, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. E isso é forte porque, lembra que esse livro é um livro deuteronômico? É uma história deuteronômica. Nós temos Josué, Juízes, Samuel e Reis, desdobrando o que Moisés fala do Deuteronômio. E a teologia do Deuteronômio é muito clara. Yahvé deve ser adorado. Só que em Deuteronômio nós temos o seguinte, nós temos uma centralização do culto. Yahvé deve ser adorado em Israel, especificamente no tabernáculo. Não existe adoração fora de Israel. Não existe adoração fora do centro do tabernáculo. Então, quando Saul persegue Davi precisa sair do território de Israel. O que esses homens estão dizendo é: Davi, você é um ímpio, você é um pagão, vá servir a outros deuses. Você não tem parte na herança de Israel. E isso é inadmissível para Davi. Inadmissível. Ele fala: malditos sejam esses homens, porque eles estão me mandando cometer idolatria. Eles estão me mandando servir a outros deuses. O verso 20 também fala assim, ó: agora não caia o meu sangue em terra, fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel está em busca de uma pulga, como em quem persegue uma perdiz aos montes. Davi está falando: não, eu não vou morrer lá fora.
Se eu tiver que morrer, vai ser aqui dentro em Israel. Você está perseguindo uma pulga, Saul. Eu não vou adorar aos deuses. Eu não vou sair de Israel. Eu vou permanecer aqui. A gente precisa resolver isso agora. Então Davi sabe da sua responsabilidade como membro da aliança, como membro do povo de Deus, de permanecer no lugar onde Deus aceita a adoração. Isso é muito prático para nós hoje, não é verdade? Deus não aceita qualquer adoração em qualquer lugar, de qualquer jeito, não. Em toda a Bíblia, quando alguém adorou a Deus do jeito que quer, onde quis, como quis, Deus matou com fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho, Ele mata os filhos de Arão. Deus não aceita a oferta de Ananias e Safira no Novo Testamento, Ele mata aquele casal da igreja primitiva. Ele não aceita culto fora de Israel. Ele não aceita culto fora do templo. E o templo, meus irmãos e irmãs, é Cristo. Então você pode estar aqui cultuando a Deus, estar fora de Cristo, você não é aceito. O seu culto não vale nada. O seu abrir a boca e ficar aí dormindo enquanto a palavra é pregada, não vale nada diante de Deus. Deus só aceita culto em um lugar, em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, vejam, não é uma abstração, não é uma individualização, não. Cristo é o cabeça da igreja. Então não existe culto fora da comunidade do povo de Deus, fora de Israel, fora da igreja. Você não pode, a parte de uma vida responsável em uma comunidade de fé, cultuar a Deus sozinho na sua casa. Pelo contrário, o seu culto particular na sua casa, ele flui do seu culto público no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Senão, a sua oração não passa do teto, o seu louvor é apenas estética, sonora, e a palavra que você lê só está acarretando julgamento sobre a sua cabeça. É isso que a Bíblia fala de Gênesis ao Apocalipse. Não existe culto fora do lugar que Deus aceita e determinou. E em último lugar, aqui no segundo ponto, verso 21. Então Saul disse: peguei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Porque a minha vida hoje foi preciosa aos teus olhos, eu procedi como um louco e cometi um grande erro. De novo, é a mesma aplicação, porque as mesmas palavras do capítulo 24. É de novo Saul falando a mesma coisa. Saul não tem como escapar da justiça de Deus. É muito gritante, é muito pujante o que Deus está fazendo. De novo, Davi roubou minha vida. Mas de novo, Davi está prosperando e vencendo, e eu estou aqui na miséria. Ele sabe da justiça de Deus, do Deus que é justo em preservar Davi. E ele confessa: eu pequei, eu agi como um louco, e eu cometi um grande erro, uma grande transgressão. Mas, meus irmãos e irmãs, a gente sabe muito bem que isso daqui é uma falsa profissão de fé. É um falso arrependimento. Não tem nada de verdadeiro aqui na confissão de Saul. E isso não tem nada a ver com a consciência de Saul neste momento. O texto não fala que Saul estava agindo de forma dupla. O texto não fala que Saul estava enganando. Não, diante de toda a providência justa de Deus, Saul ele confessa: eu pequei, eu agi como um louco. E veja, ele não avança para Davi, porque se estivesse enganando Davi, ele fala assim: Davi, eu pequei, vem aqui me dar um abraço, e matava Davi. Não, ele vai para sua casa, ele para de perseguir Davi. Ou seja, momentaneamente, essa confissão ela tem um resultado. Então por que ela é falsa? Porque ela não transforma o caráter de Saul. Ela não muda o coração dele. Ele volta a pecar.
ele vai consultar os mortos no capítulo 28 daqui das pregações. Ele morre como um ímpio. Ele morre renegado por Deus. Então, ele confessa Davi, que seria mais ou menos equivalente a você confessar Jesus hoje. Não, Jesus fez grandes coisas. Ele fala: Davi, você fez grandes coisas. Veja comigo lá no final, no capítulo 26 ainda, no verso 25. Ele fala assim: certamente prevalecerás, e você farás grandes coisas. É a mesma coisa que você fala: nossa, Jesus fez grandes coisas, eu confesso, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o filho de Davi, é Davi quem deve reinar mesmo. Eu pequei. A gente tem os dois lados da mesma moeda da conversão aqui: confessar Davi, confessar o filho de Davi, Jesus, e confessar os nossos pecados. E mesmo assim, Saul não deixa de ser um grande impenitente, um grande ímpio. Então, meus irmãos e irmãs, você está aqui nessa manhã. Sonde o seu coração nessa manhã. Eu não quero apenas ouvir o que você quer dizer. Se eu perguntar para cada um de vocês: você crê em Jesus? Você crê que você é pecador? Você confessa os pecados diante de Cristo? Sim. Mas esse sim não vale nada se não for acarretado de uma vida transformada, se não for acompanhado de um coração regenerado. E se você está nessa situação de Saul, há esperança para você. Há esperança. Abandone seus pecados, corra para Cristo, mas faça isso de forma honesta, sincera. Não fique: não, eu confesso os pecados, mas eu ainda quero alguns deles aqui. Não, eu confesso o Senhor de Cristo, mas não em todas as áreas da minha vida. Porque vejam, no fundo, cada ser humano sabe que está cercado, que está inundado da presença justa de Deus. Se cada ser humano for sincero consigo mesmo, todos vamos confessar: Deus é justo, eu estou em débito com esse Deus justo. Mas vejam, se nós estamos diante desse tribunal, e cada tribunal da Bíblia aponta para o tribunal de Deus, o capítulo 26 de Samuel é um tribunal público, ainda que informal aqui. Ele nos ensina: o rei legítimo é justo, todos os demais são injustos. E o que Davi fala no verso 19? Se é Deus que está contra nós, se é Deus que está estando Saul contra mim, ó rei, façamos um sacrifício a ele. A única forma de quitar a justiça de Deus é através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Aí sim, você vai ser declarado justo quando você crer, e crer de fato que o que Cristo fez basta por completo. Terceiro e último lugar, verso 22 até o 25. A justiça de Deus, ela é sempre em prol do rei legítimo. E a justiça de Deus em prol aqui de Davi, ela sempre age para preservar Davi, para trazer Davi à vida, para livrar Davi da morte, em outras palavras. É o que Davi fala aqui no verso 22. Então Davi respondeu e disse: aqui está a lança, ó rei, manda ao servo pegá-la. Porém o Senhor recompense a cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, para que Ele me livre de todo sofrimento. Então vejam, a justiça de Deus, ela preserva e ela livra do sofrimento da morte o rei legítimo. É exatamente isso, isso é exatamente uma parábola, um apontamento, uma história real que é imbuída de significado e que aponta para Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é o rei legítimo, e a justiça de Deus
ela age sempre em prol do seu rei, do seu filho, do ungido, do Messias. Por quê? Vejam, pense comigo um minuto. Jesus nunca pecou na vida dele toda. Se ele nunca pecou, ele é a encarnação da palavra e da vontade de Deus. Ele é a encarnação da justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. É por isso que toda a justiça de Deus é em prol dele. Na cruz, ele leva os nossos pecados todos. Ele veste os nossos pecados como manto, como eu falei na semana passada para vocês. Quando ele faz isso, a justiça de Deus é contra ele. Contra ele por causa de quem? Por causa de nós. Ele leva os nossos pecados. Ele paga, e quando ele morre, ele oferece isso como um sacrifício a Deus. Esse é o sacrifício. E Deus aceita. Deus aceitar significa, em outras palavras, que o que Jesus fez pagou definitivamente todos os pecados do primeiro eleito ao último eleito, da primeira pessoa salva, que seja Adão, Eva ou Abel, até o último salvo, antes da volta dele. Ele pagou todos, e foi suficiente. A justiça de Cristo transcendeu os nossos pecados, como pode dizer uma pessoa. Uma vez que ele pagou nossos pecados, meus irmãos e irmãs, a dívida está paga. Deus olha para o seu filho de novo e ele vê, opa, o justo está aí, o justo voltou. Ele não está mais carregado de pecado, ele pagou os pecados. E o que a justiça de Deus faz? Ela ressuscita Jesus, irmãos. É justo que Jesus seja vindicado dos mortos, porque ele é o único justo. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito. O que significa isso? Justificado em espírito. Paulo diz em Romanos 1 que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos com poder. Ou seja, em outras palavras, a ressurreição de Cristo é a justificação dele. É ele declarado justo. Não igual a gente que é pecador e é declarado justo. Não, ele é justo e ele foi publicamente vindicado, publicamente demonstrado que ele é justo. E é na ressurreição que a gente vê a justiça de Deus plena. É Deus livrando Davi da morte que a gente vê a justiça de Deus. Mas primeiro Davi passou pela morte, Jesus morre, mas a justiça de Deus ainda opera, e ela necessariamente, de forma pública, vindica o Filho de Deus. Fala, esses que os homens mataram, esse que levou a ira e a maldição de Deus, ele é de fato o único justo. E a justiça de Deus, ela age em prol de salvaguardar o único que é justo. E é por isso que, estranhamente, em Romanos 4,25, Paulo fala, terminando a sua doutrina da justificação, ele fala que nós somos justificados pela ressurreição de Cristo. Não pela morte apenas, pela ressurreição. Como que acontece isso? Na morte de Cristo, ele leva os nossos pecados. E Paulo diz que pela fé nós somos identificados a Jesus. Ou seja, Paulo fala, quando você crê em Jesus, você morre. Você é co-crucificado com Cristo. É isso que ele fala. Só que Jesus levantou dos mortos. E se você está unido a Ele, isso aconteceu com você também. Ou seja, você é ressuscitado junto com Cristo. Se Ele é vindicado como o justo, quando você levanta com Ele dos mortos, você também é vindicado junto com Ele. É isso que é a justificação pela fé. É você ser encontrado e identificado em Cristo pela fé. E Deus, que declarou seu Filho justo publicamente, Ele te declara justo pela fé nele também. Meus irmãos e irmãs, todo o livro da Bíblia, ele tem um público-alvo original. Só que todo o Antigo Testamento, ele foi organizado
profetizado para o primeiro público era os judeus que voltaram do exílio babilônico. Essa história, ela é muito instrutiva para o judeu exilado. Ela está dizendo que o que aconteceu com o rei, o representante de Israel, Davi, acontece com o povo de Deus também. Se Davi foi perseguido e maltratado por Saul, mas depois, ao manter-se fiel, ele foi vindicado publicamente por Deus, o povo de Deus sofrendo o exílio deve permanecer fiel, e Deus vindicará o seu povo também, cumprindo Cristo e igreja. Cristo sofreu na mão do diabo, sofreu na mão dos homens, sofreu a própria ira do Pai, permaneceu fiel e foi vindicado por Deus. A mesma coisa nós sofremos, permanecemos fiéis no Filho de Deus, no Messias, e Deus nos vindicará no final. Ele nos declara justo agora, mas publicamente no julgamento final seremos vindicados. Isso leva a 3 aplicações práticas finais rápidas. Primeira aplicação, a mais óbvia do texto: nós não devemos levar cada oportunidade como uma autorização para agir. Essa eu estou repetindo, eu estou reiterando aqui novamente o que o texto está falando. Não é porque Deus abriu uma porta de emprego que essa é a vontade de Deus para você. Não é porque você vai receber um aumento que necessariamente essa é a vontade de Deus para você. Não é porque você teve uma certa oportunidade que aquela é a vontade de Deus para você. Como saber então? Você tem várias coisas que Deus Pai te deu. Você tem a palavra de Deus, aquela oportunidade de emprego vai me fazer pecar mais, vai me fazer me afastar do povo de Deus, me afastar do meu devocional, da Escritura. Olha, eu posso trabalhar em 5 empregos agora, que maravilha, mas eu não vou orar mais, eu não vou ler mais a Bíblia, eu vou ganhar 15, 20 mil reais, mas eu não vou voltar no culto só uma vez por mês, e olha lá. Essa não é a vontade de Deus para sua vida, mas não é mesmo. E que queime no inferno esse dinheiro todo. Não interpretem rapidamente a vontade de Deus. Você tem a Escritura, você tem a igreja para você se aconselhar, você tem irmãos e irmãs maduros, você tem a sua própria vida de oração diante de Deus. Você precisa ter sabedoria. E em todo lugar, promoção ou não, novo emprego ou não, família, sozinho, solteiro, você precisa glorificar a Deus em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Paulo vai dizer a sua santificação, aquilo que vai te santificar mais. Essa é a escolha certa. Não importa se você vai ganhar mais ou menos. Segundo lugar, e essa é muito interessante, o texto de 1 Samuel 26 não ensina nada sobre como lidar com líderes da nova aliança. Vocês viram uma frase que se repete aqui que Davi fala? Não toquem no ungido do Senhor. O que as igrejas falam hoje? Não pode falar nada contra o pastor, porque ele é o ungido do Senhor. Está escrito aqui, ó. Davi falou, foi Davi, falou: não toquem no ungido do Senhor. E ele não tocou. Isso quer dizer, na cabeça dos evangélicos brasileiros, isso quer dizer que o pastor ele pode pecar, igual Saul está pecando, e a gente não pode falar nada para ele. E vejam, o modelo majoritário das igrejas evangélicas no Brasil, de liderança, é o modelo episcopal, que não é bíblico. O que é o modelo episcopal? Um pastor manda. Ele pode ter auxiliares, pastores auxiliares, mas é um pastor que manda. O que é isso? Isso surge na história da igreja como o quê? Como uma aplicação da monarquia de Roma na igreja. Roma tem um imperador César, a igreja tem um bispo, um pastor. Não. A igreja é uma monarquia, mas o rei não é o pastor, é Cristo, o pastor supremo. No Novo Testamento, esse pastor supremo, essa monarquia cristológica,
ela se traduz em uma pluralidade de liderança. E é por isso que vejam, a igreja que ela é monárquica na sua liderança, a igreja que é episcopal, nem todas, existem igrejas episcopais boas, mas a tentação é, como isso tudo está centralizado no pastor, se essa figura cai, a igreja toda cai junto, a igreja toda se desmorona, não é verdade? O pastor foi pego em adultério, em roubo, qualquer pecado que seja, a igreja. Então o que a gente tem que fazer? Estou falando aqui o não fazer, né? Ironia. O que a gente tem que fazer? Não olhem para os pecados do pastor. Meu Deus do céu, Deus nos livre disso, porque senão a coisa toda cai. E isso é a sabedoria mundana da igreja. Essa é a única opção. Se você centraliza numa pessoa só, essa pessoa ela necessariamente precisa ficar de pé. Ela não é perfeita. Então, não falem mal do ungido do Senhor. Mas como que é a sabedoria bíblica de Deus para as igrejas? Uma igreja saudável, com vários pastores iguais, que é o que a gente vai caminhar no começo do mês que vem, graças a Deus. A gente era em 2 antes, mas agora vai no ser em 4, e depois em mais pastores iguais. Se um cai, o que acontece? A igreja toda vai ajudar aquele irmão a levantar. Aquele pastor vai ser cuidado pelos outros pastores, pela igreja, e a coisa toda continua normalmente. Essa é a sabedoria de Deus para a igreja e para a liderança. O próprio fato de falar, não toquei no livro do Senhor, e isso ser aplicado a Saul, já é um grande indício de que você não deve aplicar isso aos pastores. Eles devem ser confrontados, disciplinados, se eles vierem a pecar. Terceiro e último lugar, entregue a sua vida, o seu caso, ao juiz supremo. Ao juiz supremo. De novo, o texto repetindo, eu repito mesmo. Você sofre injustiça, você vai sofrer injustiça nessa vida, você deve buscar os seus direitos, correr atrás dos seus direitos como cidadão brasileiro, mas em última instância é Deus que está no controle de tudo, e você deve se entregar a Ele e continuar fiel a Ele. Escutem o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,19. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se vocês cometem pecado? E se vocês são esbofeteados por isso, não tem mérito nenhum nisso. Mas se vocês suportam sofrimento quando vocês fazem o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, porque Cristo também sofreu por vós, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Cristo foi o único injustiçado de fato, e Ele sofreu por nós. Nós devemos seguir os seus passos. Neste mundo, o que a gente vai ter dos homens, do Estado, é injustiça. Mas, meus irmãos e irmãs, Deus é justo o tempo todo. E Ele vai declarar a justiça de forma pública naquele grande último dia. Entregue-se a Ele, descanse na justiça do Deus que vindica o seu Filho e vindica nós, justifica nós com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, por causa do pecado da queda, nós experimentamos a injustiça nossa e das pessoas ao redor todos os dias. Do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos colegas de trabalho, de estudo, dos nossos familiares, dos nossos colegas e amigos, do estado de pessoas más. Mas nós não somos lançados ao desespero, porque o Senhor está no trono, ó Filho de Davi, e reina com justiça, com cetro de justiça
e equidade. E toda injustiça o Senhor transforma em bem, como foi com José. Quer seja em punições aos impenitentes, aos que não se arrependem, quer seja em uma glória futura e eterna aos seus filhos e filhas que sofrem neste mundo. Independente de tudo, mantenha-nos fiéis ao Senhor. Se nós somos declarados justos, transforme-nos, ó Deus Espírito, à imagem daquele que é o justo. Santifique-nos. Não permita que sejamos como Saul, confessando nossos pecados, confessando a legitimidade de Davi, mas isso sendo apenas algo da boca para fora, algo que apenas não dá para negar, devido à sua providência clara. Ajude-nos, e se o Senhor nos ajudar, nós seremos ajudados. Faça essa obra em nós, porque somente Tu podes fazer, nosso Deus, nosso Salvador, para a glória do Teu santo nome, em nome do Filho de Davi, nosso Senhor Jesus. Amém.